irmãs, um privilégio, uma alegria muito grande estar novamente com vocês aqui, falando uma introdução dessa nossa aula, a segunda lição deste nosso trimestre, e nós estaremos estudando os efeitos da salvação na plenitude humana. E o nosso texto-áureo ele está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A nossa verdade aplicada diz assim: quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Esse é o primeiro passo, né? Nós, quando levantamos as nossas mãos para o nosso Senhor, aí nós iniciamos a nossa jornada cristã rumo aos céus. Nossos objetivos da missão diz assim: expor a origem e a natureza da salvação. Segundo objetivo, mostrar os resultados da justificação. E um terceiro objetivo, ensinar acerca da bênção da santificação. Nós veremos estes objetivos distribuídos aí nos 3 tópicos da lição. E o nosso primeiro tópico, aliás, o nosso texto de referência, primeiramente, ele está registrado no Salmo de número 51. E a nossa introdução, ela diz assim: nesta lição será enfatizado o tema salvação e os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando 2 aspectos da salvação: justificação e santificação. Então serão estes os temas abordados nesta lição, e eu tenho absoluta certeza que vai ser uma grande bênção para mim e para você. O tópico 1 tem como título a grande salvação. O nosso ponto de partida desta lição é que Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele nos salvou. Salvação somente através do Senhor Jesus Cristo. Ele que pagou o preço, Ele que morreu ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso por causa dos meus pecados e dos teus pecados. Então, a nossa salvação, ela é somente através de Jesus. Jesus Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nosso 1.1 diz assim: a origem da salvação. Estaremos abordando este tema. 1.2, a natureza da salvação. E no 1.3, a eleição divina. No tópico 2, nós estaremos estudando os resultados abençoadores da justificação. E o nosso comentarista ele diz assim: no presente tópico, nos deteremos em 3 bênçãos que resultam da justificação, as quais fazem a diferença para um estado saudável da alma. E são eles: paz com Deus, estaremos vendo isso no 2.1, no 2.2, alegria produzida pelo Espírito Santo, e no 2.3, esperança, âncora da alma. E nós veremos também aqui no tópico 3, último tópico dessa lição, a bênção da santificação. É interessante, irmãos, nós veremos neste tópico que é necessário viver o aspecto da santificação em nós. Somente assim estaremos numa comunhão perfeita com o Senhor. Somente através da santificação
nós teremos essa plena comunhão com o nosso Deus. O Senhor nos chamou e nos separou, e essa separação, ela é necessária, separar deste mundo vil, deste mundo tenebroso. Nós precisamos ter uma vida separada para o nosso Deus. E nosso tópico 3.2, o homem e a natureza caída. E o último tópico, a obra da santificação. E no finalzinho aqui, o bispo Abner, ele deixa um relato aqui dizendo o seguinte: o bispo Abner comentou sobre 2 textos bíblicos que tratam da santificação. O primeiro texto bíblico, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ambos os textos enfatizam a totalidade da existência humana como alcançada pela obra da salvação. A santificação está presente, orientando todas as ações da vida. O termo toda a vossa maneira de viver inclui relacionamento com Deus, pensamentos, sentimentos, vontade, controle do corpo como templo do Espírito Santo e, por último, relacionamentos interpessoais. E a nossa conclusão, nosso comentarista conclui dizendo que a tão grande salvação providenciada por Deus por meio de Jesus Cristo não somente proporcionou reconciliação do ser humano com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da vida humana, corpo, alma e espírito. E assim o Senhor é glorificado. Glórias a Jesus. Será uma lição abençoada, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Neste momento, nós vamos orar, pedindo a Ele a bênção, pedindo a Ele a orientação, a ajuda do alto. Curve a sua cabeça e ore comigo. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor, ó meu Pai, por mais esta lição que estaremos estudando, essa segunda lição deste trimestre. Abençoa cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Toma cada um em tuas mãos, ilumine-os, dê-nos a tua bênção, a tua graça. Continua falando aos nossos corações. Obrigado, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua mente, que Deus abençoe a sua vida espiritual. Que você tenha essa saúde física, mental e espiritual. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, amados. Estamos juntos, reunidos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Esse primeiro tópico da nossa lição, ele é bem exigente e não é pequeno. Os que têm interesse genuíno na palavra de Deus sentirão vontade de saber mais e farão perguntas buscando informações em fontes seguras. Os que estão nos assistindo poderão voltar o vídeo quantas vezes quiserem, caso fique algum ponto que necessite de maior esclarecimento. E nós estamos à disposição para prosseguirmos juntos, estudando a palavra do Senhor, que é preciosa demais e não nos deixa embaraçados. Então vamos ao tópico 1, que nos fala de uma grande salvação. Diz o comentarista: o termo salvação tem múltiplos sentidos na Bíblia, podendo se referir à cura de doenças, preservação em momentos de perigo e outros. Desde o início desta pandemia, nós temos nos referido aos variados sentidos desse termo, desta palavra salvação,
para lembrar aos irmãos que a salvação que recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo envolve muito mais do que uma vida eterna com Deus. O Cristo da cruz foi e continua sendo a nossa salvação. Não apenas salvação para a eternidade, mas salvação aqui e agora. Não apenas salvação da alma, mas livramento de todo dano. Estamos salvos, e isso deveria nos colocar num estado de grande contentamento. Em todo e qualquer momento nós podemos clamar ao Deus que nos salvou para vivermos na eternidade com Ele, para que Ele possa nos salvar também de alguma situação que esteja colocando a nossa vida em risco. E aí diz o comentarista, em nosso contexto evangélico, geralmente, a palavra é usada para referir ao que Jesus Cristo fez em favor dos pecadores. É a libertação do pecado. Envolve regeneração, justificação, santificação, glorificação. O escritor aos Hebreus a identifica como uma tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Bem, o que a salvação envolve? O comentarista afirma que a salvação é a libertação do pecado e envolve regeneração, justificação, santificação, glorificação. Certamente envolve muito mais do que isso, mas nós vamos ficar apenas com estas no contexto desta lição, sendo motivados a prosseguir adiante com esse estudo. Em João 3,3, temos uma passagem clássica acerca da regeneração, que também nós chamamos de novo nascimento. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tal ensinamento passou a ser ministrado pela igreja desde então. Durante os primeiros séculos, a palavra regeneração ela era usada para referir-se amplamente a todo o processo de salvação de um indivíduo. Desde as primeiras convicções acerca da verdade até adentrar no processo de santificação. Tudo era chamado de regeneração. Tudo era entendido como novo nascimento. Mas os teólogos dos últimos séculos acabaram por limitar o uso da palavra regeneração ao ato divino de dar nova vida ao pecador. Nós podemos entender por teólogos dos últimos séculos como aqueles que se afirmaram principalmente após a Reforma Protestante. O legado da Reforma Protestante para a discussão dessa doutrina do novo nascimento reside no fato de que o entendimento da doutrina da salvação, da qual a doutrina da regeneração é parte, passou a ser polemizada muito acaloradamente como um elemento crucial entre os protestantes, desde os primeiros momentos do seu estabelecimento como forma religiosa independente. As demais doutrinas, elas foram estudadas, mas foi no estudo das doutrinas da salvação que os ânimos ficaram exaltados e muitos pontos de vista entraram em desacordo. Uma dessas discussões que se instalou entre os protestantes foi se a regeneração precede a fé ou é a fé que precede a regeneração. Ou seja, é preciso nascer de novo para crer? Ou a pessoa crê para nascer de novo? Bem, mesmo com toda essa discussão, existe aquilo que nós cremos como pentecostais. Nós entendemos que os atos soberanos de Deus nos introduziram na sua família, no reino. Então,
a começar pela presciência, ou o princípio da soberania divina, nós temos então a eleição, a predestinação, o chamamento, o arrependimento, a fé, a regeneração, a justificação, a adoção, como algo acontecendo simultaneamente, quando correspondemos ao chamado divino e ao convite do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Na sequência vem a santificação e a glorificação como um processo em andamento. Apesar disso, é possível examinar separadamente cada uma dessas doutrinas particulares. Isso porque, quando estudamos a doutrina bíblica da salvação, nós vemos que ela se compõe de inúmeras outras doutrinas menores, pelo menos 20, que articuladas entre si vão clareando a nossa visão a respeito dessa tão grande salvação. Eu discriminei uma a uma no texto desta semana, e o conhecimento de cada uma delas acrescenta-nos tudo o que precisamos para o nosso crescimento espiritual. No processo vitalício da santificação, nós precisamos conhecer o mínimo necessário para fazer jus a essa tão grande salvação. Então vamos a 1.1, a origem da salvação. A salvação tem a sua origem em Deus. Ele a planejou e a executou por intermédio de Jesus Cristo. Deus é o autor da salvação. Para pensarmos em Deus como o autor da nossa salvação, leiamos: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. A leitura desses versículos que foram propostos pelo comentarista e deste último que eu li, que está em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, e outros similares, nos mostram com clareza a origem da nossa salvação. Deus é o seu autor. Foi Deus quem tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto para que, através do seu sangue, nós pudéssemos ser salvos da ira de Deus, da escravidão do pecado, do domínio de Satanás e da condenação eterna. Deus é o autor ou sujeito desta ação de resgate. Ele nos libertou e somente Ele poderia fazer isso. A salvação é um ato soberano e intencional de Deus. Paulo ensinava claramente que o plano da salvação era uma iniciativa divina. Em 2 Coríntios 5,18, ele afirmou: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus liberta, transporta, perdoa e reconcilia todas as pessoas usando a instrumentalidade de outras pessoas. Cada cristão é um ministro da reconciliação, um embaixador de Cristo, uma testemunha fiel de um reino que não vai ter fim. E tudo isso provém de Deus. Em 2 Coríntios 5,20 diz que somos embaixadores da parte de Cristo. E o textuário da nossa Bíblia diz em João 3,17 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora tendo a sua origem em Deus, a salvação é levada a efeito pelo ser humano, que por meio da fé aceitou a oferta divina da salvação. Lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados,
assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja bem que o versículo chama atenção para o fato de que os discípulos de Cristo, residentes em Filipos, eram obedientes, efetuando, operando, obrando, produzindo, conseguindo levar adiante a própria salvação com temor e tremor. O que significa que cada crente necessitará ficar em pé por si mesmo e manter-se sozinho no sentido de que o outro não poderá fazer isso por ele. Ele deverá manter-se sozinho, de pé, em seu desenvolvimento espiritual, prestando contas exclusivamente a Deus. Esse é o lado humano da salvação. Champlin afirma que todos nós temos tido professores e outros elementos influenciadores em nossas vidas, e todos eles desempenharam uma função necessária. Porém, o que fizermos com as instruções recebidas e como as aplicamos, sobretudo acerca das instruções espirituais que temos recebido, isso depende de cada um de nós como indivíduos. Sim, chega um ponto da vida de cada crente que ele tem de enfrentar o seu Deus sozinho. Chegando a esse ponto, não poderia mais depender das experiências de outros crentes. O crente precisa tornar-se aquilo que ele deve ser sozinho, dependendo diretamente de Cristo em sua própria alma. Já disse, não sozinho no sentido de solitário, não, mas sozinho no sentido de que o outro não poderá fazer isso por ele. Então, uma vez tomando conhecimento das experiências dos outros, mas crescendo na própria fé e desenvolvendo a própria salvação, cada crente precisa ter as suas próprias experiências com Deus. O máximo que os outros podem fazer é ensinar, é testemunhar. Mas o que você irá fazer com os conhecimentos adquiridos, isso é com você. Mas Filipenses 2,13 demonstra também o lado divino da salvação. Deus é quem efetua, Deus é quem opera, Deus salva. Mas uma pessoa é salva ao corresponder à graça divina. Deus é verdadeiramente o autor da salvação. E ser salvo é compartilhar da imagem e da natureza de Cristo. Compartilhar da natureza do Pai e dos seus atributos. Ter em si o Espírito Santo para ser seu guia em todas as coisas. Então, como pode um ser humano natural ter em si mesmo capacidade para atingir um alvo tão prodigioso? Na realidade, nós não fazemos isso sozinhos. Somos eu e Deus. Se tão somente me abrir e permitir que Ele trabalhe no meu interior do modo como Ele quer. O 1.2 nos ensina a respeito da natureza da salvação. E assim diz o nosso comentarista: a natureza da salvação, conforme sugere o termo em foco, compreende todos os atos e processos que salientam todos os elementos da fé cristã. Estes atos e processos são vistos e desenvolvidos no plano da redenção da seguinte forma: primeiro, a salvação no passado, efetuada na justificação do pecador, tendo origem na graça de Deus. Segundo, a salvação no presente, essa é efetuada na santificação diária da pessoa humana, onde somos transformados de glória em glória, conforme 2 Coríntios 3,18. E no futuro, essa
efetuará a glorificação dos salvos, a saber, a redenção do nosso corpo. Conforme vemos aqui nesse item 1.2 que fala da natureza da salvação, começa nos explicando que a salvação consiste, primeiramente, no passado da fé, quando ficamos livres da condenação do pecado. Mas a salvação consiste também no presente da fé, que nos livra do poder do pecado. E ainda consiste no futuro da fé, quando então seremos livres da presença do pecado. Quando falamos de natureza de alguma coisa, nós estamos nos referindo à sua essência, às suas propriedades, às suas características e caracteres, às suas qualidades. Falar da natureza da salvação é referir-se ao que ela é e ao que ela não é. Então nós vamos considerar de início o que não é salvação. Não é salvação apenas ter uma religião com o nome de cristã. Não é salvação apenas frequentar ou tornar-se membro de uma igreja local. Uma coisa é pertencer a uma igreja e outra coisa é pertencer ao corpo de Cristo, a igreja invisível, santa, una e eterna, que haverá de morar no céu com o Senhor. Não é salvação apenas ler a Bíblia e não a colocar em prática. Não é salvação apenas professar um credo religioso. Ser salvo é muito mais do que adotar, seguir ou abraçar dogmas. Não é salvação apenas ser batizado e não viver o significado do batismo. Batismo não salva, mas se destina a quem já é salvo, cumprindo o mandamento de Jesus. Quando se cumpre o mandamento de Jesus, o salvo tem que batizar. Mas e se não der tempo? Ou se não tiver oportunidade para isso? Ele será salvo. Não foi o que aconteceu com o ladrão da cruz? Não é salvação apenas participar da Santa Ceia, mas não ter comunhão com Deus e nem com os irmãos. Toma para sua própria condenação sem discernir o corpo do Senhor. Não é salvação apenas ter um irrepreensível código de conduta, bom testemunho, porte, mas não se entregar inteiramente a Deus e viver com fidelidade e santidade. Não é salvação apenas praticar boas obras, dar esmolas, fazer o bem. Salvação não é por obras, é pela graça, é favor que nós não merecemos. Então vamos pensar brevemente o que é salvação. Salvação é uma milagrosa transformação espiritual, operada na alma e na vida, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. A palavra salvação é de profundo significado e de infinito alcance. Não se trata apenas de livramento da condenação do inferno. A salvação envolve todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo, através de Jesus Cristo, nesta vida e na vindoura. Salvação é tudo que Jesus ensinou e realizou a fim de levar a raça pecadora à comunhão com Deus Santo. Então agora nós falaremos muito rapidamente sobre o ponto mais polêmico da nossa lição, que encontra-se no item 1.3 com o título A Eleição Divina. Bem, diz aqui que dois textos bíblicos são bastante utilizados no estudo acerca desse tema tão discutido ao longo da história da igreja, que seria Efésios 1, dos versículos 4 a 6 e o versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu acrescento Romanos capítulo 8, versículos 29 a 33, que não pode ficar de fora. Bem,
O comentarista diz, evidentemente, que na presente edição não aprofundaremos o tema. Realmente, é impossível. Em apenas um item, de um tópico, de uma lição, você conseguir falar realmente alguma coisa mais abrangente acerca do que seja a doutrina bíblica da eleição divina. Na teologia, a doutrina da eleição, juntamente com a sua co-irmã, a doutrina da predestinação, é uma das mais disputadas, e isso por séculos. Em relação direta com as controvérsias em torno da predestinação e do livre-arbítrio, essas encontram-se em alta desde os séculos 4 e 5 da nossa era. Ainda assim, muitos, mesmo estando na igreja há muitos anos, não sabem separar uma coisa da outra e não entendem com clareza do que se trata. Essa é a importância da nossa escola bíblica dominical, porque aqui nós vamos aprendendo aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Nós vivemos um momento histórico crítico de muita confusão no ambiente evangélico, quando verdadeiras guerras são travadas, em redes sociais principalmente, para defenderem pontos de vista teológicos e filosóficos. Observamos muito desrespeito, muita altivez, muitas afrontas. Grandes instituições religiosas tradicionais desmerecendo os outros como se houvesse uma carência intelectual e uma inferioridade cognitiva por parte daqueles que ousam defender um ponto de vista diferente. Nós vamos partir de uma definição simples de eleição e predestinação por não termos tempo para ampliar essa discussão. Eleição é a escolha de Deus das pessoas que cumprem a condição de crer em Cristo. Eleição é a escolha de Deus das pessoas que cumprem a condição de crer em Cristo. Predestinação é o plano que Deus traçou de prover a salvação a todos e torná-la efetiva na vida de todos os crentes. Então, é o plano que Deus traçou para encaminharmos em nossa eleição. Ou seja, eleição é a escolha de Deus de algumas pessoas para a salvação e privilégios, baseada na escolha inicial que essas pessoas tenham feito por Jesus Cristo. Conforme Efésios 1:4, a premiação de sermos escolhidos não se baseia em nós mesmos, mas no mérito de estarmos em Cristo. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus que recebe como seus todos os que recebem o seu Filho Jesus Cristo. João 1:12. A doutrina da eleição abarca algumas verdades. Primeiro, a eleição é cristocêntrica, isso é, a eleição de pessoas por Deus ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. E ninguém é eleito sem estar em Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Segundo, a eleição é feita em Cristo através do seu sangue. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário para nos salvar de nossos pecados. Terceiro, a eleição de Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. Isso é a eleição de um povo
Os eleitos são chamados corpo de Cristo, são chamados povo adquirido de Deus, são chamados noiva de Cristo. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo, somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Quarto, a eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, mas individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e vive em Cristo Jesus e da perseverança na união com Ele. A eleição para a salvação em Cristo, o quinto, é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa, consoante ao seu prévio arrependimento e fé ao aceitar o dom da salvação em Cristo. O que é necessário para que uma pessoa se salve, para que haja salvação? É necessário que haja o perdido e um Deus disposto a salvar. Como Deus não salva ninguém contra a sua vontade, é preciso que o perdido responda com fé à oferta da salvação. Tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade nesse processo de salvação. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá com esse povo, o povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo, se não se apartarem da esperança do Evangelho, conforme Colossenses 1, 22 e 23. Uma ilustração da Bíblia de Estudo Pentecostal nos ajuda no entendimento dessa questão. No tocante à eleição e predestinação, nós podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, que é a igreja, para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão, é o piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé em Cristo. Enquanto permanecem no navio acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos, serão eleitos. Mas caso alguém abandone o navio e o seu capitão, aí deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para os que nele permanecem. Nesse exato momento, Deus está convidando a todos para entrar a bordo do navio da salvação, o navio dos eleitos, mediante Jesus Cristo, operando na vida de cada um essa tão grande salvação. Esse navio está com um destino traçado, ele está predestinado ao lar da glória no céu. Em Efésios 5, 27, nós temos o cumprimento corporativo da eleição divina. Cristo apresentará à igreja a si mesmo, santa e irrepreensível diante dele. Todavia, o cumprimento individual é contingente. Lendo Colossenses 1, 23, diz que ele nos apresentará. Aqui já não fala mais da nossa apresentação a Cristo como igreja dele, santa e irrepreensível. Colossenses 1, 23 diz: ele nos apresentará individualmente, santos e irrepreensíveis diante dele, se continuarmos na fé, fundamentada e formada, e não nos mover além da esperança do Evangelho. Achou difícil ou complicado? Posso garantir que não é. O Espírito Santo quer muito nos ensinar estas coisas, mas não quer que briguemos por elas. Apenas que cada um
dê ouvido à sua doce, serena e poderosa voz e se aposse pela fé desta tão grande salvação. Que o amor de Deus nos seja suficiente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos falte e que a consolação do Espírito Santo nos anime a prosseguir sempre. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Chegamos aqui então no tópico de número 2, resultados abençoadores da justificação. Segundo Strong, justificação, como descrito na Bíblia, é o ato divino de considerar como justo, declarar justa uma pessoa com base na obra de Cristo na cruz, absolvendo-os das consequências eternas do pecado. Assim o Senhor Deus considera e trata como justo todo aquele que crê em Jesus Cristo. No presente tópico, nos deteremos em 3 bênçãos que resultam da justificação, as quais fazem a diferença para um estado saudável da alma. Bom, a introdução do tópico de número 2, ela é bem explicativa, por sinal. Ela vem ressaltar para nós que justificação é o ato divino de considerar como justo, declarar justo com base na obra de Cristo na cruz, absolvendo o pecador das consequências eternas do pecado. Só para nós lembrarmos, enquanto que o que nós estudamos no primeiro tópico, a regeneração, ela modifica a natureza do crente através da ação do Espírito Santo, a justificação, ela vai mudar a sua posição diante de Deus. Uma vez regenerado, por meio da fé, o pecador recebe a justificação gratuitamente mediante preço pago por Jesus na cruz. O que nós resumimos nisso? Assim que o pecador reconhece o seu estado miserável causado pelo pecado e a sua condição de condenado, declara Jesus como seu Salvador e disposto, depositando toda a sua confiança em Jesus Cristo, Deus o declara justo por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E isso torna ele apto para um relacionamento com Deus. Justificação pela graça, irmãos, envolve 2 pontos importantes: perdão de pecados e a restauração do pecador diante de Deus. Bom, ele fala nesse tópico 2 de 3 bênçãos ou 3 benefícios que a justificação traz para o crente. Primeiro, 2.1, paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Eis uma bênção que faz a diferença na vida de uma pessoa. Porém, é fundamental compreender que está sendo ressaltado aqui a paz como resultado da justificação. Uma paz diferente daquela buscada e oferecida pelo mundo. O comentarista coloca aqui a referência no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Fazendo comparação de que esta paz alcançada através da justificação no crente, não é essa paz pregada e ensinada pelo mundo. E ele vai dizer, é a paz como resultado da reconciliação com Deus. É consequência de ter recebido o favor divino. É a paz que está além do nosso entendimento, abençoa e guarda coração e mente e sentimentos. É a paz por sabermos que fomos perdoados, reconciliados, aceitos por Deus,
não por nosso mérito ou justiça própria, mas por causa do sacrifício perfeito e satisfatório de Jesus Cristo na cruz. É interessante nós lermos isso aqui, porque antes o pecado trazia uma condenação para o homem, e essa condenação lhe trazia um sentimento de culpa, não é verdade? Porém, ele está dizendo que, justificados pela fé, temos paz com Deus. E aí o comentarista coloca, essa paz é produzida no crente quando ele toma conhecimento de que agora ele foi perdoado. Ele vai dizer mais, reconciliado e aceito com Deus. Por que reconciliado? Porque antes o pecado fazia essa divisão, o tornava inimigo de Deus. Agora, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa reconciliação, ela foi novamente se tornado possível e aceito novamente por Deus. Olha que interessante, Colossenses, capítulo 1, essa referência ela vai ser muito importante para nós lermos aqui. Colossenses capítulo 1, o versículo 20, ele diz assim, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Jesus fez essa paz para o crente regenerado através do sangue de Cristo ali na cruz. Deus pôde trazer essa paz para o crente regenerado. E o versículo continua, olha, a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. A escritura aqui de Colossenses, capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, Paulo está dizendo justamente sobre o fim do conflito que tinha esta pessoa agora reconciliado novamente com Deus. O sacrifício de Cristo quebrou, jogou por terra, aniquilou, anulou aquela barreira que nos separava de Deus. Agora o homem não vive mais pela culpa do seu pecado. A sua mente não consegue mais o culpá-lo, a sua má consciência do pecado. Por quê? O sacrifício de Cristo, ele nos outorgou, ele nos deu como direito essa paz que nós só podemos conquistar através de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro benefício, essa é a primeira bênção alcançada através da justificação. O segundo ponto que a lição está abordando aqui para nós é a paz com Deus. O cristão consegue ter paz, paz em meio às aflições, paz em meio às tribulações, paz em meio às dificuldades, em meio às adversidades, ele consegue gozar desta paz. Muito mais do que isso, paz porque agora ele não vive mais sobre o jugo do pecado. O pecado já não domina mais o crente, porque agora ele está liberto, ele está livre da condenação do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus por isso, né? Bom, irmãos, e aí nós chegamos aqui no 2.2, alegria produzida pelo Espírito Santo. Diz assim esse tópico: nos gloriamos, não no sentido de orgulho humano, como indicado em Romanos 4.2, a alegria que se fundamenta no Senhor. Um dos sentidos do termo em grego é desfrutar o contentamento. Contentamento de coração, boa disposição.
O texto em Romanos 5 relata que aquele que foi justificado desfruta de alegria na esperança, nas tribulações. A aflição tem o seu aspecto positivo na medida que contribui na resistência e na formação de um caráter perseverante e constante em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que Ele é, minha grande alegria, pelo que fez, efetuou nossa reconciliação com Ele. A bênção da alegria influencia positivamente como enfrentamos adversidades da vida, pois se ficamos tristes com várias situações do dia a dia, não somos sufocados pelo desânimo, pois afinal a alegria do Senhor é vossa força. Bom, a alegria nesse subtópico 2.2 aqui, é a alegria produzida pelo Espírito Santo no cristão. Esta é a segunda bênção resultada da justificação. A primeira bênção que falamos foi a paz com Deus. Paz esta produzida no crente através da justificação. E agora a alegria produzida pelo Espírito Santo. Eu achei interessante que o comentarista ele expõe justamente isto. O justificado, ele desfruta desta alegria na esperança. É importante a gente tentar entender bem que tipo de esperança é essa. Afinal de contas, o que nós estamos esperando? O que o mundo espera? Vamos pensar um pouquinho na esperança. Bom, tem alguém que está com a esperança de um casamento. Alguém está esperando um novo ano. Nós estamos em tempos de pandemia, né? Muitas pessoas estão com a expectativa na virada de um novo ano, de novas decisões a serem tomadas, a solução para a eliminação desse vírus. Alguém tem depositado sua esperança em novas conquistas, na casa própria, né? Alguém que está vivendo um momento de doença, enfermidade, tem uma esperança, o fim do sofrimento dessa enfermidade. Alguém tem a esperança numa vida de felicidade. Aqui vale a pena a gente parar para pensar, afinal de contas, o que ele está buscando? Ser feliz ou viver uma vida alegre? Felicidade não é alegria. Precisamos parar para poder raciocinar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, que tipo de esperança o comentarista vai falar aqui, que a Bíblia traz para nós como um desfrute, né, dessa alegria na esperança do crente justificado, do cristão justificado? Bom, vamos então tentar raciocinar à luz da palavra de Deus. Qual que é esse sentido? O mundo aí fora tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Para o cristão não. Por quê? A esperança do cristão, ela está em Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim, olha: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é interessante que 1 Coríntios vai falar justamente sobre essa esperança do cristão. E lá no versículo 51, ele vai dizer assim, olha: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ele vai falar: convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Por quê? Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade,
cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. E ele conclui no versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta alegria desfrutada pelo cristão na esperança vai resumir na esperança da glória de Deus. Por isso que Romanos, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, olha, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A maior esperança que o cristão tem é de que um dia ele vai deixar esse corpo corruptível, mortal, e ele vai assumir um novo corpo glorificado. A Bíblia chega a dizer assim, que como ele é, nós o veremos e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas ele fala também de uma alegria desfrutada pelo cristão nas tribulações, né? E ele chega a dizer assim, que há dois pontos importantes aqui. Tribulação no sentido de contribuir para uma maior resistência do cristão e tribulação que contribui também na formação do caráter perseverante e constante. Nesse ponto, irmãos, eu quero falar aqui para os irmãos, deixar para os irmãos uma outra referência bíblica que está em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 18. Olha que expressão maravilhosa que a palavra de Deus traz para nós. Diz assim o versículo 18, capítulo 8, versículo 18 da carta de Paulo aos Romanos. Porque para mim, olha a convicção do apóstolo, para mim, pode até ter alguém por aí que está meio desesperançoso, que está meio que na dúvida, para mim, eu tenho por certo, ele está dizendo, eu estou convicto de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa alegria desfrutada pelo crente nas tribulações é justamente o que esse versículo traz para nós. Não nos isenta das tribulações, não nos isenta das adversidades, não nos isenta dos sofrimentos, porém nos faz compreender que não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por quê? A nossa esperança, ela não se resume apenas neste tempo presente, naquilo que nós vivemos nesse tempo presente. A nossa esperança é a glória que está reservada para nós no porvir. Isso fala para nós de uma alegria que provém, dois pontos, da obra salvadora de Cristo, tá? A maior e a mais excelente manifestação da graça de Deus, que é a salvação conquistada para o cristão e a ação do Espírito Santo. O Senhor nos enviou o seu Espírito Santo, que faz nascer em nós a alegria cristã. Você vai encontrar esta alegria como uma característica do fruto do Espírito, relatado lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Essa alegria como uma característica do fruto, uma das características, né, do fruto do Espírito. É uma virtude produzida, gerada dentro do cristão. Bendito seja o nome do Senhor. Aí então, nós vamos partir para o 2.3, a esperança âncora da alma. Vamos ler aqui o tópico para a gente poder fazer a nossa consideração final do tópico de número 2, as 3 bênçãos da justificação. Falamos de paz com Deus, alegria no Espírito Santo e agora encerrando da esperança como âncora da alma. E a esperança não traz confusão, Romanos 5:5, ou seja, não nos decepciona ou não envergonha. Afinal,
está fundada em Deus e em suas promessas. Trata-se de um tema bem presente nas Escrituras. O discípulo de Cristo não tem esperança apenas no que concerne a vida debaixo do sol, mas também espera compartilhar a glória de Deus. O escritor aos Hebreus destaca que a esperança é como âncora da alma, segura e firme. Está baseada no caráter de Deus, ou seja, é impossível que Deus minta. A esperança na vida do cristão produz segurança e firmeza, aspectos fundamentais no enfrentamento dos muitos embates da alma em nosso século. Ter esperança é um sinal de saúde mental, acredita a psicóloga Lília Graziano, diretora do Instituto de Psicologia Positiva e Comportamento. A depressão seria a total ausência da esperança, quando a pessoa não vê mais luz no fim do túnel. Bom, ele vai encerrar para nós falando aí sobre a esperança como terceiro benefício, a terceira bênção da justificação. E eu achei importante porque o comentarista ele faz questão de especificar a nossa esperança, ela está fundamentada em Deus e nas suas promessas. Onde estão essas promessas? Na Bíblia, a palavra de Deus. E ele vai comparar ela, fazer uma colocação da esperança como âncora da alma. Qual é o objetivo da âncora de um navio? A âncora de um navio, ela fica firme, presa no fundo do mar. Da mesma forma como a âncora do navio, ela está presa no fundo do mar, a nossa esperança, ela é segura e imutável, porque ela está firmada em Deus. Nós falamos agora no 2.2 acerca do cristão que desfruta da alegria, e um dos pontos da alegria na esperança da glória de Deus, justamente antecipando aí esse tópico 2.3. Cristo é a esperança do cristão, é a esperança de coisas melhores. Olha, irmãos, nós temos uma grande expectativa em muitas coisas neste mundo, mas o cristão, a sua maior expectativa, ela provém de Deus, é de Cristo, e jamais do homem natural, porque do homem nós podemos inclusive esperar que possa ter falhas, erros. Do homem jamais podemos esperar coisas que possam vir como benefício para nós. Do contrário, a Bíblia diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem. Mas ela também fala, bem-aventurado, é feliz aquele que põe a sua confiança no Senhor, aquele que espera no Senhor. Nesse contexto de Romanos que nós estamos estudando acerca da justificação, essa esperança, ela vai significar para nós enfrentar o tempo presente com seus desafios, com seus obstáculos, com uma certeza quanto ao futuro, porque a nossa esperança, ela está totalmente, inteiramente firmada em Deus. Eu termino a minha participação aqui perguntando para você, em que você está baseando a sua esperança? Em que você está colocando a sua confiança, aguardando e esperando? Coloque ela no Senhor. É do Senhor que virá o nosso socorro. O salmista no Salmo 121, ele diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas quando ele olha para o monte, ele vê que no monte não tem como ter nenhuma solução, mas a solução dele vem aquele que está acima do monte. Ele é muito maior do que os montes. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, inclusive o monte, para onde ele tinha olhado, tentando achar alguma solução, algum socorro para a aflição daquele momento. Eu quero encerrar deixando para nós, para você, meu irmão,
Salmo de número 62, o salmista diz assim, olha, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Versículos 5 e 6 diz assim, olha, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, não serei abalado. Irmão, você já passou pelo processo da regeneração, alcançou a salvação. Agora, através da justificação, goze dessas 3 bênçãos. Paz com Deus. O mundo inteiro está em turbulência. Guerras, conflitos, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. Mas você tem essa paz. Você goza dessa paz. Porque a sua paz te reconciliou novamente com Deus através do sacrifício de Cristo. A alegria no Espírito Santo não te isenta de adversidades, mas a alegria ela está sempre presente na sua vida cristã. E, por fim, a esperança de uma glória eterna, de um dia morar eternamente com o nosso Senhor. Eu encerro a minha participação aqui, agradecendo a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Moisés Pereira Pinto, por essa rica oportunidade, rogando a Deus que te abençoe rica e abundantemente. Continue conosco. O tópico de número 3, você vai se deliciar desta lição maravilhosa. Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição número 2 do 4º trimestre. O título da lição é Os efeitos da salvação na plenitude humana. Quais são os grandes benefícios da salvação? É o que nós estamos vendo nessa lição, neste domingo. Para isso, nós vamos conhecer algumas palavras muito importantes que estão relacionadas à salvação. A dádiva da salvação pela graça. Deus, lá na eternidade, já predestinou que nós fôssemos salvos. Quando Deus planejou criar o ser humano, a Trindade planejou criar o ser humano, Deus já, na onisciência, sabia que o ser humano ia pecar. E Deus já predestinou que Ele ia enviar o Salvador. Para melhor entendermos, quando Deus planejou criar o ser humano, a segunda pessoa da Trindade já disse, eu me torno humano para salvar a humanidade. A terceira pessoa da Trindade diz, eu desço e convenço o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então a nossa salvação foi predestinada lá na eternidade. Não que essa palavra fosse usada para uma ou outra pessoa. Deus não predestinou uma ou outra pessoa. Deus predestinou o plano da salvação. E uma vez que Deus predestinou o plano da salvação, haveria a eleição da igreja. O Salvador vindo ao mundo, ele ia salvar um povo, e esse povo ia ser um povo eleito, conforme é, para anunciar as boas novas do reino perante esta humanidade. Então, Deus predestinou na eternidade que Jesus viria, Jesus ia salvar um povo, e esse povo ia ser eleito, não a pessoa individualmente, mas Deus elegeu a igreja. A palavra eleição está sempre ligada no plural, com a igreja escolhida por Deus para divulgar as boas novas que nós vamos ver a seguir. Aí vem a vocação e o chamamento. Mateus 11, 28 diz que Deus chama a todas as pessoas. E a pessoa responde ao chamamento de Deus, à vocação, pela fé salvadora. Por que fé salvadora? Porque existe fé para receber cura, existe uma fé natural, existe aquela fé que crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É chamada de fé salvadora. Quando
quando a pessoa ouve o Evangelho e aplica a fé salvadora, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. E uma vez convencido, não é só ser convencido, leva ao arrependimento. E o arrependimento leva ao pedido de perdão dos pecados. E o Espírito Santo perdoa os pecados através do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Uma vez que a pessoa é perdoada, ela se torna justificada. Isso aqui é um ato instantâneo. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, mas existem pessoas justificadas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Uma vez que a pessoa é justificada, ela então agora está convertida, ela muda a direção. Ela caminhava numa direção, agora está convertida, caminha na direção de Deus, ela está convertida. E uma vez convertida, ela começa a ser regenerada, nascer de novo, crescer na presença de Deus, uma nova geração. E isso faz com que ela seja adotada por Deus. A Bíblia nos diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que recebeu o Senhor como seu Salvador é adotado. A Bíblia diz que Deus nos dá o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós clamamos Abba Pai, o Espírito de adoção. E uma vez adotado pelo Senhor, nós começamos o nosso processo de santificação. Aqui já é um processo desde o dia que a gente se converte até o dia da glorificação, quando estaremos com o Senhor nas alturas. Então a nossa salvação, ela envolve, foi predestinada lá no passado, na eternidade, uma igreja eleita. Agora Deus elegeu a igreja. Agora quem vai fazer parte da igreja é o livre-arbítrio, é a escolha de cada uma das pessoas. Quem está na igreja usou o livre-arbítrio para estar na igreja. A igreja foi eleita pelo Senhor. Agora fazer parte da igreja é uma responsabilidade pessoal. Então Deus planejou na eternidade, elegeu a igreja, tem uma vocação, uma chamada para todas as pessoas. A pessoa usa a fé salvadora para se converter, é convencido do pecado pelo Espírito Santo, veio o arrependimento, pede perdão para os pecados, a pessoa é justificada pelo sangue de Jesus, acontece a conversão, muda de direção, e aí começa uma nova vida, uma regeneração, e essa pessoa é adotada, é um filho adotivo de Deus, e começa o processo de santificação na presença de Deus, que vai até o dia da glorificação na presença do Senhor. Olha o que diz as Escrituras: mas vós sois geração eleita. Sempre que usa a palavra eleita, está usando sempre o plural, está se referindo à igreja. Vós sois a geração eleita. Agora, fazer parte da igreja é uma decisão pessoal através do livre-arbítrio, mas a igreja é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão da igreja eleita: anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como também nos elegeu, sempre no plural, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Deus na eternidade predestinou que todos nós fôssemos salvos, para aqueles que ouvem o chamado do Senhor. Por isso ele disse: vinde a mim todos. A fé em Cristo é a porta que faz o indivíduo entrar na igreja eleita. A igreja eleita, e a porta para entrar nesta igreja é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E entra para esta igreja eleita.
Isso quer dizer que eu sou responsável por decidir pela minha salvação. A salvação é uma decisão, o livre-arbítrio é pessoal, para fazer parte de uma igreja eleita pelo Senhor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, o número de chamados é muito grande, assim como o número daqueles que negligenciaram. Com isso, entendemos que os poucos escolhidos deram ouvidos e atenderam o chamado e creram naquele que os convocou. Então, os escolhidos são exatamente aqueles que deram ouvido ao chamado do Senhor. Olha que pensamento interessante. A diferença entre os chamados e os escolhidos é que os escolhidos disseram sim ao chamado. Deus chama todos, e aqueles que dizem sim, através da fé salvadora, passa a ser um escolhido, passa a participar da igreja eleita do Senhor. Na parábola das bodas, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Aí Jesus disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entender esta parábola é preciso entender o contexto que estava naquela época, que eles viviam naquela época. Quando havia umas bodas, uma festa, havia uma grande porta de entrada, e logo na entrada tinha um lugar próprio para o banho, e ali passava também o óleo, a unção, vestia roupas nupciais e entrava para a festa. O rei entrou na festa e observou que alguém não tinha os trajes nupcial, e ele mandou que ele fosse tirado dali. Por que ele estava ali sem os trajes? Possivelmente por não ter passado pela porta. A mesma coisa é no reino de Deus. Nós entramos nas bodas do Cordeiro passando pela porta, e Jesus diz: eu sou a porta. Nesta parábola, Jesus fala em sentido figurado, adotando-se aos costumes e ao caráter do povo da qual ele falava. A maioria dos conceitos tem por fim penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. Jesus contou uma parábola no sentido espiritual. Entramos para as bodas do Cordeiro, passando pela porta, e a porta é Jesus. A salvação em 3 momentos. No passado, nós aceitamos, fomos justificados. No presente, um processo, é uma santificação. Todo dia estamos nos santificando na presença do Senhor. E no futuro, uma promessa, é o momento que nós vamos estar na glória com o Senhor. Assim fica fácil de entender. Nós já fomos salvos do poder do pecado, já fomos salvos. Nós estamos sendo salvos da influência do pecado. Todo dia na igreja, buscando ao Senhor, lendo a palavra, orando, nós estamos buscando a santificação e sendo salvos da influência do pecado. E um dia seremos salvos da presença do pecado quando estivermos na glória com o Senhor. Assim, justificação. Sou salvo, sou perdoado. Jesus nos justificou. Santificação é um contínuo sendo alvo com a transformação do meu caráter através do Espírito Santo. É um processo até a vinda do Senhor Jesus. E a glorificação será na volta de Jesus, quando nós estivermos com Ele. Então a justificação é um ato, a santificação é um processo, e nós vamos chegar lá na glorificação, na presença do Senhor. O que cremos sobre a fé salvadora? Os diferentes degraus da fé. Olha o que aconteceu com um dos leprosos. Só um voltou para agradecer. Jesus curou 10 leprosos. O leproso curado volta glorificando a Deus em alta voz. Reconhece Jesus como libertador e está disposto a segui-lo. Agradece e acredita, por isso recebe mais. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou.
A fé dos demais chegou até a cura. A sua fé chegou até a salvação. Jesus curou 10 e eles tiveram fé para ser curados. Mas um teve a fé para ser salvo espiritualmente. O plano da redenção em Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Deus passam pelas Escrituras. Quanto mais lemos as Escrituras, mais conhecemos de Deus e mais nos aproximamos de Jesus e aprendemos e desenvolvemos esta redenção que Ele elaborou nas nossas vidas. Salvos pela graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça do Senhor. Então, tópico 3, a bênção da santificação. Tanto a expressão hebraica kodesh, como a expressão grega agiasmo, admitem diversos termos que se relacionam ao tema. Então, esse processo santo ou santificação significa santidade, consagração, santificação, separação. Assim no original. Por exemplo, a palavra santo no hebraico quer dizer kodesh, lê-se da direita para a esquerda, que o kof, o dalet e o shi, e o ki, o e. Então, kodesh, que quer dizer santo. No grego a mesma coisa, agios, o alfa, o gama, o iota, o ômega e o sigma. Agios, que quer dizer também santo. Tanto no Antigo Testamento, no hebraico, como no Novo Testamento, no grego, Deus nos fala desta santidade, que significa separação do mundo e do pecado para estar sempre com o Senhor. A ênfase do sagrado no Novo Testamento já não recai sobre as coisas, lugares ou ritos, mas as manifestações da vida produzida pelo Espírito Santo. Aí sim começam a se desenvolver os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito, um chamado para a santidade. À medida que buscamos os frutos do Espírito, automaticamente estamos entrando num processo de santificação. É progressiva. A santificação é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Depois do novo nascimento, o crente precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A santificação é gradual, progressiva e nos leva para mais perto de Deus. Santificação cada vez mais perto de Deus. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito é santo, Ele quer habitar também num templo santo que é o nosso corpo. Deus é santo. 3.1. Deus é santo. Os atributos de Deus falam da sua santidade. A santidade de Deus. Deus está acima de tudo. Ele é santo, Ele está separado de tudo. Ele entrou na história através do seu Filho Jesus, que se humanizou para nos trazer a salvação. Mas Deus está acima de tudo. Não? Deus é santo, santo, santo. A santidade de Deus. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. De Gênesis ao Apocalipse, a Escritura enfatizam a santidade de Deus. É um aspecto de sua natureza que nós devemos estudar muito e frequentemente. Deus é santo, santo, santo. Absolutamente separado de tudo que não é Deus. Constituído absolutamente único, incomparável e, portanto, santo. Deus é santo, separado. A palavra que descreve a natureza divina, significado primordial é separação, perfeição moral absoluta e divina majestade. A santidade de Deus o torna separado de tudo que é terreno e humano. Por isso Ele reconcilia o ser humano com Ele, porque Ele é santo.
E os atributos de Deus? Existem atributos de Deus que são dele mesmo. Deus é onisciente, só Ele é onisciente. Deus é onipresente, só Ele é onipresente. Deus é onipotente, só Ele é onipotente. Agora, existem atributos morais de Deus que Ele passa para o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Deus é amor, Ele passa para nós como um dom. Deus é santo, Ele passa para nós, nos exige de nós a santidade. Deus é justo, Ele exige de nós que sejamos justos. Fidelidade, veracidade, longanimidade, benevolência, misericórdia, graça. Deus tem atributos que Ele quer passar para nós, para os seus filhos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A santidade de Deus silencia o orgulho do homem. Quando chegamos diante da santidade de Deus, a gente para e pensa: quão santo é este nosso Deus. A santidade de Deus tira você desse pequeno mundo e te leva para o grande reino. Quando meditamos na santidade de Deus, a gente sai do nosso pequeno mundo e vê que tem um grande reino de Deus. A recomendação de Jesus a Nicodemos. Lembra de Nicodemos conversando com Jesus? A recomendação de Jesus a Nicodemos é a porta de entrada. Precisa ocorrer uma transformação que irá nos levar a sermos santos. Jesus denominou-a de nascer de novo. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele disse: necessário vos é nascer de novo. E Jesus, conversando com Nicodemos, disse: quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Apesar de que Nicodemos era um professor, conhecia muito as Escrituras, mas Jesus o levou a nascer de novo. E Nicodemos se converteu. Ele foi um dos que ajudou lá a tirar o corpo de Jesus da cruz. Nicodemos se converteu. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Jesus respondeu: naquela época, os fariseus não conseguiam ver que o reino de Deus não vinha de fora do corpo, mas o reino de Deus é algo interior, que deve estar no coração em primeiro lugar. Quando Jesus disse nascer de novo, começar de dentro para fora, uma nova vida na presença do Senhor. Este é o primeiro momento da nossa conversão, da nossa salvação, que seguimos num processo de santificação na presença de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus exige de nós e nos orienta a sermos santos, separados. O pecado não apenas parte o coração de Deus, mas também ofende a santidade de Deus. Deus é santo e quer filhos santos, e nós estamos nesse processo de santificação até a volta de Jesus. Santidade. Querido Deus, eu te adoro por tua grandeza e bondade. Ajuda-me a revestir-me da beleza da tua santidade, enquanto passo um tempo na tua presença. Uma oração simples, mas pedindo a Deus que administre na vida da pessoa a santidade, a aproximação diante do Senhor. A santidade de Deus faz de nós um adorador. Uma pessoa que relembra e pensa na santidade de Deus, ele começa a adorar. Só de lembrar da santidade de Deus faz da pessoa um adorador, por reconhecer tão santo quanto Deus é santo. A santidade consiste na obediência à palavra de Deus. Às vezes nós ficamos interrogando o que é santidade. Obedecendo a palavra de Deus, nós já estamos entrando no processo de santificação e nos aproximando do Senhor. Olha o que Billy Graham, um grande pregador, disse: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja
deu grande ênfase à santidade de Deus. Todos os avivamentos que aconteceu na história do mundo dava ênfase à santidade de Deus e continua sendo assim, relembrando quão santo é o nosso Deus. Devoção é uma reverência à santidade de Deus. A pessoa que tem uma devoção, ele reverencia esta santidade de Deus, reconhece o quanto é santo este Deus. 3.2 O ser humano e a natureza caída. A todos Deus nos chama à santificação. Deus sabe e entende a natureza caída do ser humano depois da queda, da entrada do pecado. E a partir dali, Deus já nos chama à santificação. Deus não criou o ser humano com natureza caída. O ser humano ficou assim em consequência da queda. Ele escolheu fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Esta escolha levou a uma enfermidade na alma, é a entrada do pecado no mundo. E desde o momento que o ser humano pecou, Deus está sempre trabalhando, procurando redimir a humanidade. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar a maldade. A maldade entrou no mundo por causa do pecado. Deus não criou o mal. O ser humano foi enganado e o pecado entrou no mundo. E Deus está sempre redimindo, sempre trabalhando para resgatar o ser humano. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus. Mas a partir do advento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. Com a entrada do pecado, as coisas se tornaram difíceis. Mas no momento do pecado, Deus já prometeu a vinda do Salvador para redimir a humanidade. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em sua totalidade. O pecado atingiu corpo, alma e espírito. Nós estudamos no domingo passado. O pecado atingiu a humanidade de uma maneira total. A promessa de um Redentor. No momento do primeiro pecado, Deus, o próprio Deus, fez o primeiro sermão. O próprio Deus foi o primeiro pregador do primeiro sermão. Gênesis 3:15 é chamado de proto-evangelho, a primeira vez que as boas novas foi anunciada, quando o próprio Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No momento do pecado, Deus já disse: da mulher nasceria um descendente que ele ia pisar a cabeça da serpente, apesar de que seria ferido o seu calcanhar. Jesus ia passar pelo Calvário, mas ele ia pisar a cabeça da serpente, vitorioso e adquirindo um povo para glorificar o nome do Senhor. Esta é a primeira pregação do Evangelho. No relato bíblico, após Gênesis 3, vemos uma catástrofe após a outra. O primeiro homicídio, Abel e Caim vai oferecer a oferta, e depois Caim mata Abel. O pecado entrou no mundo. A corrupção geral do gênero humano, espalhou-se o pecado. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O pecado espalhou pelo mundo, e precisava de Deus lavar a terra, precisava de uma purificação. Por isso aconteceu o dilúvio, o anúncio do dilúvio: faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E veio o dilúvio,
e a arca salvou aqueles que quiseram entrar na arca. A arca é símbolo de Jesus Cristo, a nossa salvação. E o pecado se expandiu, mas através da arca Deus salvou aqueles que queriam ser salvos. A arca de Noé é símbolo de Cristo, o nosso Salvador. Depois o gênero humano também fez a Torre de Babel, querendo enaltecer o homem, unindo numa só humanidade, num orgulho humano. Deus desceu, a Bíblia diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A humanidade queria se unir em torno da Torre de Babel. Deus desceu, confundiu e começaram a formar as nações. Para quê? Para que de uma nação Deus fizesse nascer o Salvador do mundo. E o relato segue: na conduta espiritual, na conduta moral e até no aspecto cultural, foram introduzidos costumes e hábitos de paganismo, libertinagem e imoralidade. A marca do ser humano passará a ser de inclinação para o pecado e desvio do seu Criador. E Deus vai providenciar uma salvação. Aí Deus chama Abraão, a fé que moveu Abraão. Um homem que se movia por uma herança invisível. E Deus chamou Abraão e disse: eu vou fazer de ti uma nação, e o seu descendente vai abençoar todas as nações da terra. Então Deus chamou Abraão, soprou em Abraão, agora ele é Abraão. Deus soprou o Espírito. Deus chamou a Sarai e soprou também, ela passou a chamar Sará. Deus soprou também, e deste casal veio nascer a descendência até chegar em Jesus Cristo. Abraão até chegar em Jesus. O significado bíblico de salvação compreende: salvação é muito mais, Salvação é cura, é redenção, é remédio, é completude, é inteireza, é integralidade, é saúde física, mental e emocional. A salvação abrange muito mais coisas, aquilo que Jesus fez por nós é muito mais. E sobretudo é a dívida paga. Levou para a cruz os nossos pecados e a dívida foi paga. 3.3 A obra da santificação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus em Jesus. No tabernáculo, a santificação do povo era anual. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Na vida da igreja, ela é diária. Diariamente nós estamos buscando a santificação. A santificação é um processo que acontece por toda a vida cristã. Todos os reconciliados devem viver em novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida é santificação. O pecado é um motivo de tristeza. Deixa que a santidade seja um motivo de alegria. A santidade, a santificação nos leva à alegria. A fonte que nos capacita a termos esse novo andar é expressa nos termos: estar em Cristo, andar nele, andar em Espírito. Somente assim será possível uma vida em santificação. Estar em Cristo, andar nele, andar em Espírito.
Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, diariamente estamos buscando a santificação. Olha o que diz a Bíblia: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Livres do pecado e participantes da santidade de Deus. À medida que vamos ficando livres do pecado, vamos participando da santidade de Deus. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, terminando a nossa escola dominical, no tópico 1, nós estudamos a grande salvação. A obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção, em salvar a humanidade. No tópico 2, nós estudamos os resultados abençoadores da justificação. Os resultados abençoadores da justificação são paz com Deus, alegria produzida pelo Espírito Santo e esperança. No tópico 3, nós estudamos a bênção da justificação. Dentro da realidade da santidade de Deus e a pecaminosidade humana, só é possível retornar o relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. A obra que Ele fez na cruz faz com que nós nos aproximamos da santidade de Deus. Assim, Jesus liga o ser humano com Deus. Conclusão: a tão grande salvação providenciada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, proporcionou reconciliação do ser humano com o seu Criador. Fomos reconciliados com o nosso Criador através da obra de Jesus Cristo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ainda na conclusão, a tão grande salvação resulta em bênçãos da restauração em todas as áreas da vida humana: corpo, alma e espírito. E assim o Senhor é glorificado. Salvação só em Jesus. Tão grande salvação. Esta tão grande salvação. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Salvação, a maior riqueza ao alcance do homem. Deus vos abençoe em nome de Jesus.